Você sabia que os xenomorfos, as criaturas mais letais do universo, não são os verdadeiros predadores do próprio planeta natal? Pois é, em Xenomorpho Prime, até os monstros precisam temer alguma coisa. Num mundo mergulhado em trevas e tempestades, onde o chão é ácido e o ar é tóxico, existe uma outra espécie antiga, silenciosa e brutal. Eles não caçam por instinto, caçam por equilíbrio. São os Predadores Supremos, as únicas criaturas capazes de enfrentar uma colmeia inteira de xenomorfos e sair vivas. Hoje você vai descobrir quem são essas feras, como elas evoluíram lado a lado com os xenomorfos e o porquê dessa guerra antiga nunca ter fim. Se você acha que o topo da cadeia alimentar era dos aliens, se prepara para conhecer os verdadeiros donos do inferno que é Xenomorpho Prime. Já chega então nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelais e vamos junto para mais um vídeo. Os xenomorfos não são apenas monstros, eles são uma força da natureza, uma espécie parasita e com estrutura de colmeia que domina o seu planeta através de reprodução acelerada, adaptação implacável e pura brutalidade instintiva. E o ciclo de vida dos xenomorfos é um puro show de horror. Tudo começa com o facehugger, aquele monstrinho que solta na cara da vítima e planta um embrião vivo dentro dela. E é a partir daí que o inferno começa. O embrião cresce quieto, silencioso, até que chega a hora do hospedeiro pagar o preço final. É quando o Chester Burst explode do peito, gritando, e ninguém sobrevive para contar o restante da história. E a partir dali o bichinho ele não perde tempo não. Em poucas horas o monstro já vira um adulto, podendo ser um guerreiro mortal, um drone incansável, um pretoniano gigante ou até uma rainha, a soberana que comanda toda a colmeia com inteligência e sede de sangue. E ó, os xenomorfos adultos eles são literalmente pesadelos que caminham pela Terra. Com aparência bípede, crânios alongados, garras afiadas, cauda com lâmina e uma mandíbula interna que atravessa ossos como se fosse papel. Tudo no corpo dos xenomorfos é uma arma. O exoesqueleto negro resistente a tiros e o sangue ácido transforma qualquer ferida em uma ameaça mortal. Algumas variações de xenomorfos até acabam mostrando um comportamento um tanto quanto diferente, vamos dizer assim, como por exemplo os Priors solitários ou até os reis alienígenas que não dependem da colmeia. E aproveitando que a gente está falando da colmeia, elas são literalmente cidades que estão vivas e que se estendem por quilômetros e mais quilômetros. Essas cidades possuem túneis interligados, paredes cobertas por resina orgânica e vítimas presas em estruturas grotescas congeladas no horror. O instinto de sobrevivência dos xenomorfos é puro instinto de guerra. Qualquer coisa que se aproxima da colmeia dos xenomorfos já era, vai ser atacada e morta sem piedade. Só que embora a colmeia dos xenomorfos se expanda por quilômetros, o crescimento dela, a expansão, ela não é descontrolada e tem um motivo para isso. Não é por causa de falta de território ou até mesmo por fome de poder. Não, acontece que até em Xenomorpho Prime, os monstros mais temidos daquele mundo têm um arqui-inimigo. E esses seres são conhecidos como os Predadores Supremos, que mantêm o equilíbrio com brutal eficiência. Os Predadores Supremos, conhecidos como Apex Predators, são criaturas reptilianas quadrúpedes imortais, que evoluíram lado a lado com os xenomorfos, criando um equilíbrio natural de caça e poder. Ao contrário dos xenomorfos, eles não se reproduzem em massa. Cada indivíduo depende de força, resistência e habilidade de combate excepcional para sobreviver e manter a população. A sua pele é de um tom de creme, perfeita para se camuflar nas sombras escuras de Xenomorpho Prime. Os olhos dessas criaturas brilham em laranja intenso, capazes de detectar o menor movimento, enquanto seus corpos musculosos estão cobertos de protuberâncias ósseas afiadas nos ombros, pernas e cauda. Uma verdadeira armadura natural contra ataques de xenomorfos. E uma das características mais marcantes dessa espécie é que eles são imunes ao sangue ácido dos xenomorfos. Essa adaptação biológica única permite que eles lutem diretamente contra eles, mordendo, cortando, sem preocupação alguma. O seu sangue escuro e viscoso não reage com os fluidos dos xenomorfos, garantindo resistência prolongada em combate. A sua pele é espessa e resistente às garras e caudas dos xenomorfos, permitindo que suportem danos graves sem morrer instantaneamente. Só que ao contrário dos xenomorfos, os predadores supremos, eles não vivem em colmeias. Na verdade, eles são caçadores solitários e territoriais.
embora possam formar alianças temporárias diante a hordas imensas de inimigos. A existência dos Predadores Supremos acaba garantindo que os Xenomorphos eles não se reproduzam sem parar, garantindo assim que nenhuma espécie tome o controle completo de Xenomorph Prime. Cada Predador Supremo é um mestre em emboscada. Eles conhecem cada pedra, cada sombra e cada névoa que cobre Xenomorph Prime e usam o terreno a seu favor, atacando do nada com força devastadora. A mordida deles esmaga exoesqueletos e as garras rasgam a resina endurecida das colmeias como se fosse papel. Alguns ficam à espreita das camadas de ovos, emboscando facehuggers antes que possam plantar ovos em novos hospedeiros. Outros perseguem guerreiros xenomorfos solitários, desgastando-os lentamente até desferir o golpe final e mortal. Só que aí que tá, galera, mesmo com toda essa força e essa ferocidade, até os Predadores Supremos precisam, em determinados momentos, serem bem cautelosos. Muitos predadores carregam cicatrizes de batalhas passadas, garras que marcaram sua pele, membros regenerados de forma imperfeita, lembranças de combate brutais que quase os mataram. Com o tempo, alguns mostraram adaptações ainda mais incríveis ao ambiente mortal de Xenomorph Prime. Algumas variantes dos Predadores Supremos até começaram a evoluir ainda mais, com placas de armadura reforçadas, garras mais alongadas capazes de perfurar crânio de xenomorfos com facilidade e regeneração aprimorada. Essas criaturas se tornaram caçadores imbatíveis. Só para vocês terem uma ideia, alguns deles até mesmo desenvolveram órgãos sensoriais extras, capazes de detectar inimigos escondidos na escuridão total, garantindo assim a sua sobrevivência nessa guerra eterna. A luta entre xenomorfos e predadores supremos já dura eras, transformando o Xenomorph Prime em um campo de batalha devastador. Se os predadores caíssem, os xenomorfos se espalhariam sem controle, consumindo tudo até que a fome os destruísse. O ecossistema de Xenomorph Prime é um ciclo brutal. Nenhuma espécie pode vencer completamente, mas nenhuma outra espécie também pode se dar o luxo de perder. Essa é a ordem natural desse planeta, uma guerra sem fim que define a existência dessas criaturas há milênios. Para alguns forasteiros, Xenomorph Prime é um planeta de horror absoluto. Para as criaturas nativas, é simplesmente o modo natural da vida. As poucas espécies que já pisaram no planeta falam em lendas de batalhas antigas, confrontos titânicos entre rainhas e alfas predadores supremos, fazendo o solo tremer sobre a força bruta dessas criaturas. E bom, quem sabe talvez em algum canto profundo desse planeta um vencedor acabe surgindo, né? Um lado acabe ganhando, quem sabe? Mas até lá a batalha continua como sempre foi, nas sombras dos céus tempestuosos e escuros, onde o terror e a sobrevivência caminham lado a lado. Se você quer saber um pouquinho mais sobre Xenomorph Prime, eu já fiz um vídeo só sobre esse planeta aqui no canal. Eu mostro um pouco mais sobre os biomas que existem dentro desse planeta e também eu já até fiz um outro vídeo sobre um Yautja que sobreviveu sozinho em Xenomorph Prime. É isso aí, galera. Mas agora me diz aí, você sabia da existência dessas criaturas que são inimigos naturais dos xenomorfos? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. E ó, muito obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Fala o seguinte, não sai desse vídeo antes de deixar seu like e ó, se inscreve aqui no canal que isso ajuda a gente demais mesmo. Muito obrigado e um beijo, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!